Fala galera, boa tarde, tudo bem? Tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Joia! Bom, hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente. Quem vai analisar as opções aí, os estudos que vocês fizeram, vão ser vocês mesmos, ok? Certo. Beleza. Então eu vou passando, a gente vai analisando junto e vai fazendo a tomada de decisão se está certo, se está errado, juntos, perfeito? Perfeito. Vamos começar nessa daí que está na tela então. Aí a gente tem a Vale 3, Minha. ali teve um gift, certo? Ok. Aqui é um gift, galera? Não, Por que Pra não mim é? também não. porque o de força não passou a média, né? Exatamente. Tá certo ou tá errado isso? Tá certo. Tá certo ou tá errado? Tá certo. O Tá gift certo o que ele falou, tá errado a operação. é isso aí. Operação Tá. não tá validada porque o candy for seria esse, né? Ficou abaixo da média. Beleza? Ok. Beleza. Próximo. Eu esqueci disso. E esse aí, galera? Isso é um gift ou não? Sim. É um gift feio, né? Mas é um gift. Por que feio? Porque esse pavio de baixo. Esse é pavio embaixo? Não, isso Não, é o a linha. amarelo não é, uma linha que ele colocou. Tá. Não, então tá gordinho, né? Uhum. Mas tá. É um gift. É um gift gordinho. Por quê? Quanto mais corpo, mais ele mostra a força ou dos comprados ou dos vendidos, tá? O ideal do gift é mais ou menos esse padrão aqui, ó. Um corpo Tá. pequeno, pavis grandes, para mostrar bastante indefinição, para ele definir um lado, tá legal? Mas aqui a gente teve um candle forte, com a média, com o volume passando a média, a gente também tinha uma escada para venda, então isso aqui favorecia a operação também, tá legal? Beleza. Falei demais, agora você já sabe o que tem que fazer. Vamos lá. Então cada um fala o seu, então. Não, vai Não, falando, cada um fala um, se então. estiver errado. Não, vocês vão discutir entre vocês. E aí? E esse aí? Então, cada um apresenta o seu, é isso que eu tô falando. Então vai, manda ver. Então, bom, gift aí com barra de força, né? Um gift de continuação pelo movimento, né? Tendenciando aí o padrão de força. O padrão aparentemente está simétrico, o alvo para 2 pontos inicial e pagou mais. O volume ultrapassou a barra e o gift cumpriu o seu processo, que é dar pelo menos 2 pontos. Né? Esse é um martelo de fundo, um martelo de realização por conta do triângulo, né? Tem uma escada crescente embaixo do volume, e é um triângulo, apesar do resultado ter sido favorável, é um martelo que a gente não entraria. Uhum. Se alguém tiver alguma dúvida ou colocação, fica à vontade para falar, tá bom? Enquanto tiver tudo ok, vai rolando. Esse é um gift com barra de força, gift de reversão do movimento, né? Ele acabou rompendo a extremidade mínima, né, do candle, acabou dando a entrada e a parcial dos 2 pontos, e depois eu acho que tirou. Não, eu acho que não tirou, não. Continuou. A não ser que ele voltou e tirou no meio de game. Mas ele estava validado pelo fato de ter tido um candle de força. Pagou os 2 pontos também, um gain de venda. Agora vamos aproveitar a sua tela. Isso aqui. Esse é um martelo. Um martelo com... ele deu um martelo de exaustão. Apesar dele não estar no topo, né, Leon? Eu não tenho o gráfico à direita, à esquerda. Eu não sei o que tinha aqui, tá? Provavelmente ele... Bom, não sei, não dá para saber, mas Nessa pela região ele foi média, a ela máxima vem mais crescendo. alta. Ela veio crescente, né? Então significa que ele veio de baixo para cima. Talvez Veio pode de ser um baixo. topo, sim. Tá. Ok. Então, eu tenho dúvida nessa questão
a escada, quando tem degrau branco, assim, decrescente, mais de um degrau, considera da mesma forma, Edu? Aí a gente tem que acompanhar o mercado, como foi a formação desses candles aqui, ó. Ah, tá, eu teria que ter um pouco antes, talvez. Tá. Por quê? O que determina se ele é branco? Um tique, cara. Um tique vai dizer se ele é branco ou não. Ah, tá, entendi. Ele pode estar verde ou vermelho até a última Uhum. hora aí. Até o Tá, último segundo e um tique de modificação deixa ele branco. entendi. Por isso essas coisas a gente tem que estar acompanhando o mercado. Perfeito. Tá Esse é bom. um martelo de topo, de exaustão pela queda de volume. Teve um movimento aí, uma realização, né, dos preços. Depois você vê nitidamente a queda de volume. E ele deu uma... ele pegou a ordem no primeiro candle, trabalhou 6 candles de uma maneira lateral antes de pagar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 no oitavo candle. Ele acabou pagando pelo menos 2 pontos e atingiu o alvo, né? Que era, nesse caso aí, bom, é em percentual, né? Não dá para saber, mas ele cumpriu aí o padrão dele, né? Pressão subiu, hein, Silvio? É? Pressão para segurar isso aqui, né? Para esperar subiu, né? Geralmente papéis, né? Ele leva um pouco mais de tempo. Não é tão começou volátil 10h55, ele foi contrato dar o futuro. gain 11h35, né? Ele é mais 40 lento. minutos. Mas foi um resultado bom aí, ó, bem positivo, né? Poderia Sim. ter saído no alvo mesmo. A questão é aquela, quando você tem confiança no que você faz, já fez os estudos e sabe que matematicamente a conta vai fechar, você ficar nervoso não vai resolver a sua questão. Talvez isso pode até te atrapalhar, mas é uma questão que você vai ter que trabalhar isso com o tempo, né? Isso que é a questão de horas de tela. Quando você vai se sentir confortável em fazer alguma coisa. Vamos pegar uma situação que a gente pode fazer uma analogia. Você aprendeu a tirar carta, tirou carta agora, aprendeu a dirigir. Você só dirigiu em rua vazia na cidadezinha do interior. De repente você está na Marginal Tietê. E aí? É a mesma pressão? De jeito nenhum. Mercado é a mesma coisa. Agora, se você muda para São Paulo e começa a dirigir na Marginal Tietê todo dia, o que vai acontecer? A gente acostuma, né? Vai ser normal. O mercado é a mesma coisa. Entenderam? Ficar posicionado em uma operação, porra, no começo você tem frio na barriga, borboleta no estômago, tremedeira e etc e tal. Depois é normal. Faz parte, é o seu ganha-pão. Quanto antes você se acostumar com isso, melhor vai ser para você. Ok? Sim. Beleza. Um martelo bonitinho, né? Um padrão perfeito, né? Praticamente de livro. Que foi bonito mesmo. Esse padrão E de martelo essa não questão tinha. do volume que você identificou aqui também foi fundamental para essa operação, né? Sim. É aquilo que a gente conversou mais cedo, Alex, tá lembrado? Sim. Perda de força ou ganha força antes da configuração do candle em si. Então a gente analisa o contexto do mercado. Certo. O mercado vai contando pra gente o que vai acontecer. Tá bom? Perfeito. Esse é um gift com força. Teve uma barra anterior, um Marubozu forte, né? Acima da média, passou a média. Configurou o gift, fez o padrão, só que ele rompeu para cima, né? Ele não fez uma continuação, né? Fez uma reversão e aí pagou pelo menos 2 pontos e deu aí, saiu acho que todas as saídas aí de uma ordem oco, por exemplo. Então foi uma operação bem bacana aí esse da Vale. E aqui, ó, um outro ponto interessante, ó, que a gente tinha. Aqui, ó, foi um martelo, não foi? Foi. Foi. Martelo de realização. realização. Perda de força. Ele tá mostrando perda de força. Ele ganhou para venda, né? Não, mas você não tem que olhar os anteriores, né? Sim. Aqui a gente tinha uma indefinição, né? Uma indefinição aqui. Aí aqui entrou bastante força. Provavelmente quem vendeu essa perda dessa região, aqui começou a comprar. E aí ele não deu entrada, ó. Nem no primeiro nem no segundo. Na verdade o segundo foi o gift, que aí reverteu o movimento. Ok? Ok. Beleza. Continuando. E aí? Esse é um gift
sem volume, né? Foi errado, né? Então ele não configura um gift, não passou a média. Então tá desconfigurado aí como gift. Porque a gente não teve o candle de força antes. Tá claro? Apesar do resultado ter sido positivo. Ele teria estopado, né? Não, Não. rompeu, ó. Rompeu. O rompimento foi pra cima. A compra seria aqui, o alvo aqui, ó. Ele pegou o alvo antes de voltar. Pegou certinho, inclusive, né, Hélio? Sim, eu não vi. ele projetou exatamente o tamanho, né? A entrada no 50 foi até o 5,6, que era o tamanho dele. Não prestei atenção no pavio ali, tá? Beleza. Próximo. Esse é um martelo de realização, com escada. Dá para observar que a escada está crescente para venda, ou seja, a turma vai realizar e depois vai continuar o movimento. Então, não é uma entrada... pode dar gain? Pode, né? Mas não é uma entrada que a gente quer pegar, que é o martelo de exaustão. Deu resultado... Nesse caso aqui teria sido stop, né? Nesse caso teria sido estopado. Seria entrado aqui e estopado aqui, ó. Mas não é o padrão que a gente usa para fazer as operações. Esse é um martelo também muito bonito, de topo. É um martelo de exaustão. Isso aqui é legal, né? Você observa perda de volume. Apesar daquele cabelinho na ponta do candle, padrão de... como diz um cara que eu fiz curso, é só você pegar uma gilete e cortar o cabelinho, que vira o martelo. Sabe quem fala isso, né, Leão? Não sei, cara. O André Machado. Ah, legal. Ele fala assim, quando tiver um cabelinho na ponta, vocês pegam uma gilete e cortam. Vira um martelo. Ok, mas nessa situação, aonde que você entra daí? Tudo bem, né? A entrada seria no rompimento do cabelinho. É isso aí, por isso que a gente não pode cortar o cabelinho. Tá bom? Tá. Então, tinha uma reversão, uma exaustão, e aí a entrada foi na perda no rompimento do segundo candle, né? O primeiro não rompeu, mas o segundo rompeu e deu o gain. Só que ele tiraria, né? Tiraria depois e chegou a dar o resultado final, mas você já não estaria mais na operação. Isso aí. Próximo é um martelo de realização, escada crescente no volume. Apesar dos dois candles anteriores estarem com... Talvez o triângulo ali está errado, né, Léo? Deixa eu ver. Na verdade você tá tinha que matar aqui, né? No anterior, É aqui, ó. Então eu acho que é exaustão aí, né? É exaustão, porque ó, aqui foi compra, não foi? Foi. E o seguinte foi compra também, não foi? Então é isso aqui, ó. Ao contrário. Tá entendeu? Certo. Então esse aqui não é realização. O volume estava decrescente, é exaustão. Tá. Então aqui seria uma entrada válida. Sempre os dois últimos contando com o martelo? Isso, os dois antes dele. Os dois antes dele. Isso. Então, se o volume está crescente, é realização. Se o volume está decrescente, é exaustão. Tá. Ok? Igual aqui, ó. Volume. Está crescente ou decrescente? Decrescente. Então é o quê? Exaustão. Isso aí. Então seria uma venda aqui, ó. Então fez o rompimento, bateu o tamanho da sombra e mais, né? Deu mais ainda. E foi uma operação bacana, porque ele não deu calor nenhum, praticamente. Bem rápido. Foi no 2 minutos que vocês dois? Foi. Isso foi no 2 minutos. Isso aí. Vamos lá. Então, é um gift, uma barra de volume, a barra de Marubozu bem forte, acima da média. Tem um paviozinho aqui embaixo. Mas mesmo assim é um candle de força. É um candle de força, né? O gift não passou a média do corpo, né? Então configura... Está na metade, para baixo. E no rompimento, ele rompeu para baixo, logo no chegou no seguinte. alvo e tirou, né? Acho que na segunda ordem deve ter tirado. Já deu a proteção. Já deu a proteção. Isso aí. Esse é um martelo de exaustão, apesar de eu ter pego todo o triângulo aí, tá errado, né? Seria só
observar os últimos, Uhum. e se for observar os últimos, mostra a exaustão, né, do movimento. Tem um cabelinho ali, rompeu para cima, tá? No primeiro candle já rompeu, demorou um pouquinho, 4 candles, e depois acabou atingindo o alvo, e se deixa a ordem louca, tinha ido até lá em cima. Uhum. Foi uma operação bem bacana aí, ó. Demorou das 10h35, 10h40. 10h40 até 11h50, uma hora de operação. 1h10, O resultado provavelmente deu quanto de gain? 51,99 menos 51,36. 0,6, é isso? 0,6. 0,6 para 99, 63. 63, Excelente, interessante, né? Uhum. Gift de continuação. Candle, infelizmente, não atingiu o volume, né? Então ele desconfigura como gift, apesar de ter escrito aí, de continuação. Ele pagou, mas na nossa análise tem que ficar de fora. Uhum. Essa é uma observação que eu não me atentei na hora. Tá. Aí é deixa eu ver, martelo. Esse martelo é de realização pela escala de volume, apesar de ser uma abertura, né? O fechamento do dia. Então, que horas que é aí, Eli? 16, né? 16h54 e 10 horas da manhã. Você estava operando papel, abre às 10. Acabou deixando o martelo no dia, Que é martelo, né? de abertura. De abertura. Eu não sei se pode operar, né? Desse jeito aí. Eu não opero porque há desconexão entre o preço anterior e o preço atual. Vamos analisar só a questão, foi de conta que não tem esse gap aí, então, mas considerar Tinha volume martelo crescente. Se a gente tem volume crescente, qual é? É um martelo de realização, e não seria feita a operação, apesar de ter rompido para baixo, pegou a ordem e deu gain lá exatamente no alvo. Beleza. Próximo, um martelo de realização com escada crescente, também estaria fora. Mas o que é interessante é que é isso aqui, ó. Tá vendo aqui? Tá vendo aqui? Sei. Topo duplo. Ele testou uma região que ele já tinha mostrado que tinha um suporte bem forte. Olha aqui o que aconteceu, ó. Não tinha escada crescente aqui? Tinha. Passou? Não. Não passou. Aqui ele não estava fazendo escada crescente de novo? Passou? Não passou. Não passou. Não. Entendeu? E aqui ficou brigado. Olha a quantidade de ordem de venda que entra quando ele toca essa região. Tá vendo? Então é isso que eu falo. Vocês têm que ver o que o mercado está falando para vocês. Aqui ele falou várias vezes, ó. Não vai passar. Não vai passar. Igual hoje, na relação que a gente estava operando. Você entraria nessa operação, Hélio? Aqui é bem interessante, porque ele testou de novo uma mesma região que já havia testado, tá vendo? Ok. E mesmo aqui, ele já tinha feito volume crescente. Igual aqui também. Entendeu? Tá. Igual hoje, estava dando exemplo, aquela hora da VWAP. Vocês viram? O preço caiu, brigou na região da VWAP, subiu. Depois de novo, brigou na região da VWAP, perdeu. Quando ele perdeu e ele tentou ir nela de novo, o que aconteceu? Ele foi de uma vez ou brigou? Brigou, né? Brigou. Então, o mercado hoje mostrou pra gente o seguinte, que ele vai na região da VWAP, brigava, e depois de muita briga, ele rompia. Se ele fez isso para perder, lembra, o filtro é um muro, ele fez isso para passar para um lado do muro. Se ele quer voltar para o outro, ele vai brigar de novo. Então, o mercado, se vocês começarem a prestar atenção, a observar essas coisas, vocês vão ver que ele vai mostrando padrões, isso o tempo todo. O tempo todo ele mostra esses padrões pra gente. A gente tem que aprender a identificar e usar eles a nosso favor, ok? Igual aqui, ó. Brigou muito nessa região, muito, muito. É que aqui você não tem um livro de ofertas, mas se colocasse, provavelmente deveria ter muita ordem aqui. Ok? E aí quando ele veio aqui, olha o que aconteceu. Pavio em cima, mostra a força de quem? Os vendedores. Exatamente. Então o que aconteceu? Ele bateu aqui, olha isso. Ele bateu aqui, ó, olha o paviozão que ficou, olha isso. De novo, brigou aqui, ó. Quem que mostrou mais força aqui nessa marcação?
Vendedores. Entenderam? Mas esse aí não ativou, né, Hélio? Não, esse não ativou. Não ativou porque o segundo candle já rompeu. Não, nem o primeiro nem o segundo. É. Tá bom? Mas eu quero chamar a atenção de vocês para isso aqui, ó, padrão, topo duplo. Tá. Uma região, o que é um topo duplo? É quando o preço vai, bate numa região onde ele tem uma resistência muito forte, volta, tenta de novo perder essa região que ele já não conseguiu antes e perde, ok? Topo duplo faz um M. E a mesma coisa no sentido contrário, ele caiu, pegou uma região de suporte, subiu, caiu de novo na mesma região de suporte e vai voltar a subir. Então, se isso aqui já aconteceu, na terceira vez que ele vier aqui, vocês acreditam que ele tem mais chance de voltar ou de perder? De voltar. É isso aí. Então, se ele já mostrou que ali tem uma parede, porra, você bateu várias vezes. A chance é de você ficar nisso aqui. Quando que ele vai conseguir perder isso aqui? Vamos lá. A gente tem um suporte ou tem uma resistência. O preço está brigando neles. Quando que ele vai conseguir romper para cima ou perder para baixo? Em que situação? Entrar volume. Quando a gente tiver um confirmador de volume. Ok? E aqui, mesmo com os confirmadores de volume, não foi. Tô vendo? Então isso aqui se mostrou um padrão pra gente. Que nem com volume passa ali. Quando que ele passou? Aqui no leilão. Fechou um dia, abriu outro dia, e aí no leilão de abertura ele rompeu. Ok? Ok. Vamos lá. Próximo, um martelo de... Deixa eu pensar melhor aí. Vamos avaliar o que a gente tinha antes dele. Não tá muito claro aí para mim, viu, Hélio? Vem vindo um aumento de volume, aí houve uma... Essa operação seria do quê? Essa operação seria de venda. De venda. A gente tem volume crescente para compra? Lembrando que a gente não tem essa parte do gráfico. Tá. Daqui para cá, a gente tem volume crescente para compra? Não. Não tem. Aonde que a gente tinha volume crescente para compra? Aqui, ó. Aqui a gente tinha volume crescente para compra. Aqui a gente não tem. Aqui a gente tem decrescente, ó. Se é decrescente, mostra o quê? Exaustão mesmo. No exaustão a gente entra? Entra. Então, isso aí. Então seria uma venda onde? Perdendo a mínima. Primeiro Primeiro pegou? Não pegou, o segundo também não pegou. Também não. Então, essa operação estaria fora. ok. E aí? Isso aí é um martelo de... teve essa perda de volume aí, né, Hélio? Teve uma, para mim é uma divergência, tá? Houve um aumento de volume, uma escada, certo? Até o penúltimo box. E de repente, esquece essa área que nós não temos ela, até o martelo nós não temos, né? Então você tem uma informação que é um martelo de realização, porém, logo depois vem um box bem pequeno de volume, mostrando uma perda de força. Certo? Aí, ó, Vamos esse lá. box. Isso, mas vamos entender uma coisa. A escada tá aqui, não tá? Tá. Ela acabou aonde? Aqui, não foi? Foi. Então a gente teve 1 e 2 depois. Quinto degrau é a escada? Não. É igual hoje no Batman. A gente tava tendo uma escada. E aí o que aconteceu depois? No terceiro, que seria o determinante. Desconfigurou, não foi? Já não confirmou a escada. Se não confirmou a escada, a gente vai operar? O que a gente fez naquele Batman? Não, vai operar sim. No caso lá a gente operou, né? Então, operou. Por quê? Porque não tinha mais a escada na hora que a operação se mostrou. O que eu tô falando é aqui, ó. O martelo é esse aqui, né? Isso. Entendeu? Isso aí. O que a gente tem que olhar? Quantos antes dele? 2, né? 2. 2 ou 3. Quais são os 2 antes dele? É o pequenininho E o amarelo.
E o amarelo, Isso tá crescente ou decrescente? decrescente. Foi essa a minha visão. Por isso que eu pus o triângulo aí, Hélio. Ó. É isso aí, Tá vendo então, que tá certo. Porque Tá esse certo. movimento aqui, o que veio depois fez o maior? Não, Então o que Não. aconteceu com o movimento? caiu. É isso aí, Decrescente. Configurou as caras. Então, ok? então tá, agora você tirou uma dúvida que eu tinha da E análise. seria do uma mercado. venda aqui, né? Pegaria a entrada, porque foi logo no seguinte, Foi e lindo, deu né? gain. Tá bom? Bom, Show. certo. Continuando. É, Cadê? esse foi um gift. Aqui. Cadê o gift? É. Gift de reversão. Primeira né? coisa, é candle de força antes? É, É candle de força. Então a gente tem o gift. Tem. tem um Esse gift é bonito ou é feio? Ah, tá bonitinho, né? Esse Cara, é ele simétrico. Ah, Tá é, bem assim, bonito. Tá bem bonito. né? Ele trabalhou na parte de cima do candle? Sim. Sim. Sim, Então, onde a gente entra? na perda ali da linha, né? Tal, Perda da acabou mínima ou indo ganho pro da alto. máxima. Se ele perdeu a mínima, ele é gift de Venda. Reversão. reversão. Então a gente vende. Tá. Ok? Ok. Continuando. Esse é um gift Vamos lá. de Primeiro é reversão. candle de força? Candle de força. Uhum. Tá? Então, Perdeu temos um gift. na primeiro candle já perdeu a mínima ali. Uhum. Deu a venda, chegou no alvo. Perfeito. E acabou esse. Show. Parabéns, Silvio. Obrigado, Elion. Valeu. Você Esse tirou dólar dúvidas nós aí. deixa. De quem é esse aqui? BBDC. Esse é meu. Então vamos lá, sua vez. Eu vou tirar um pouco o zoom aqui, se ficar ruim... Opa, tirei demais. Se ficar ruim de vocês enxergarem, vocês me avisam. Dá pra ver legal aí? Dá. Tá. Então vamos lá. Fala aí, Marcel, manda ver. Eu fiz do Bradesco. É um negócio ruim de fazer, cara. Eu prefiro o dólar. É dois, viu, Marcelo? Nossa, cara, é difícil de achar um negócio legal assim. E quem É pegou verdade. o dólar pra fazer não fez, né? Então, cara, foi o que eu pensei. É, Caramba. Bom, é um martelo, para mim, é de exaustão. Por quê? Porque ele tá perdendo força de compras. Isso aí. Aí ele deu um candle bem forte no martelo aí, ó. Beleza. Venderia aqui na perda mínima, né? A mínima pegou o alvo. Maravilha. E aí? Porra, que porra é essa que o cara não marca sem martelo, sem gift, caralho? Então, cadê? vamos adivinhar aí, mano. Ali, ó. Pô, Mas é martelo, viu? Mas é martelo. Quem fez Marcelo. aqui? Eu? Então, pô. Por isso que eu tô falando. Então, ó, é martelo também, exaustão. Exaustão? Rompeu e pegou. Realização. É, tá com uma escadinha aí. E daí pegou a pressão Uhum. e Oi. foi pro game. o Hélio, Oi. essa escada aí tem um degrau Vermelho. vermelho e um Aham. verde. Isso. Qual a questão do vermelho? É aquilo que eu falei pra você aquela hora. Acompanha a formação Ele do pode ser candle. verde. Se ele dá um tique pra cima, que aqui é 1 centavo, ele virava verde. Que, na verdade, Tá. aqui ele tinha que ser branco, né? Porque olha o equilíbrio. É. Certo. Ficou entendi. vermelho de intrometido. Tá, Se você observar, qual é o volume? Está crescendo ou diminuindo? tá crescendo. Crescendo. Então aqui provavelmente foi a realização da compra daqui, ó. Isso. Ok? Tá, beleza. Ó, um gift seguido de força, só que ele não bateu a média, ó. Na verdade, cara, o que eu peguei o Bradesco, quase Tô poucos falando. ele bateu a média. Uhum. É difícil achar uma simetria, né, nos gifts do Simetria é papéis. tudo, cara. Uhum. Mas É porque o eu acho que papel tá ele oscila valendo, muito né? pouco com um cent, né? 1 centavo ele já oscila bastante. Esse tá bonitinho, ó. É, tá vendo? Tá bonito ali. Só que o volume, tá vendo? Ele não passa a média ali, ó. Só quase encostou. Uhum. Mas eu considerei o candle anterior lá de bastante força. Por Sabe isso que por eu que esse coloquei. volume não passou a média? Deve ter para trás, deve ter alguma coisa muito alta que bateu muito. Que horas Cansou, são? né?
Que horas são aqui? 10 e 20. 10 e 20. Qual tá? Você tá no 2 minutos, não tá? 2 minutos. Que hora abre papéis? 10 horas, né? 10 horas. Das 10 até as 10 e 20 foram quantos minutos? Ah, entendi. 10 minutos. É 10 Das entradas, 10 né? até as 10 e 20 foram quantos minutos? Ah, não, 20 10 minutos, 20 10 ticks, 10 20 minutos. movimentações. A gente teve 10 candles. Isso. De quanto tempo é essa média que a gente usa? Média de 20. 20 períodos. Ela está considerando ou não o leilão de abertura? Deve estar, né? Tá. Se ela é de 20 períodos e teve 10 candles, ela está considerando os 10 candles anteriores também. E ela Tá. é uma média qual? Média. 10. Que média a gente Aritmética. usa no volume financeiro? Média Aritmética. ponderada. Não. Ponderada. A média ponderada faz o quê? Ela pega os últimos preços, multiplica pelo volume, pelo preço e divide pelo volume, né? A média ponderada dá mais peso aos momentos que houveram mais volume. Então, ela dá mais peso para o leilão de abertura? Certeza, né? Dá. Então, o que que acontece? Desloca a média para cima. Entendi. Estão entendendo por que que a média está aqui embaixo? Aham. Se essa mesma situação acontecesse uma hora depois, 11 e 20, vocês acreditam que ele teria passado a média? Teria. Sim. Por quê? Já teria muito mais. Ele pegaria as últimas 20 só. Exatamente. Já teria descartado o leilão de abertura, correto? Certo. Estão entendendo agora? Então, beleza? Sim. Então fechou. É isso aí. Esse é ela. Então, vamos lá. Aqui, né? É. Perdeu a mínima. Então ele é o quê? Perdeu a minha. É a reversão, né? Reversão. Versão. Isso aí. Fez a correção, pagou. Depois estou para ir embora. Beleza? Continuando. Beleza. E aí? Martelo. Bastante força. Rompeu o fundo e pagou. Primeiro parcial. Martelo do quê? Deixa eu ver se tem escada. Exaustão, né? Isso aí. Exaustão. Aqui, ó. Tá vendo? Decrescente. Perdeu a mínima, pagou. Beleza? Beleza. E depois ficou lateral. E não tem mais nada. Isso aí. E agora? Martelo de fundo. Dois brancos antes, né? Não, mas olha o crescimento do volume, né? É. A gente não sabe qual foi a formação desses candles, tá? Que Uhum. aqui ele estava caindo o preço e aqui precisaria subir. Então, se aqui a gente teve um vermelho e depois um vermelho, teria sido uma realização. Se a gente teve um vermelho, depois verde e verde, seria uma exaustão e reversão do movimento para compra. Só que aqui a Nesse gente não caso? acompanhou. Quando a gente não tem certeza do que pode acontecer, o que a gente deve fazer? Não entrar. Quando você, Nada. exatamente. Quando você não está claro para você o que pode acontecer, a gente fica de fora. Por quê? Correr risco à toa, né? Você não sabe o que vai acontecer. É isso aí. É melhor perder a oportunidade ou dinheiro? É oportunidade. Realidade. Isso aí, galera. Isso aí. E aí? Tem mais um martelo. Uhum. Mas tem força, sem atravessar a média. Não, mas desde quando o martelo tem que atravessar a média? Ah, tá, verdade. Aí a realização, né? Tem uma escadinha aí, né? Isso aí. Aqui teve uma crescente. Galera que comprou aqui, vendeu aqui, causou a formação desse martelo. Esse pavio para cima. Beleza? Beleza. E aí? Mais um martelo de exaustão. Isso aí. Mesma coisa que o anterior. Uhum. E agora? Martelo de reversão. Martelo de reversão? Essa é boa, hein? Você tá misturando martelo com gift agora?
É exaustão ou realização? É realização, velho. Realização, eu errei a palavra aqui. Uhum. Mas o gift não tinha força antes, também é o mesmo horário. Dá uma olhada Agora no horário. é a mesma coisa que o outro lá anterior. E por que 10h30 entrou fluxo? O que Já acontece tinha 10h30 todo dia? análise, O que a Nike faz no mercado? injeta, leva a bola ao parquinho pra brincar. Isso aí. E esse aí? Martelo de fundo, Aham. perdendo a força. Então ele é exaustão. Isso aí. Esse opera? Opera. Então como que opera ele? Fechamento dele. No, rompendo a máxima. Isso aí. Beleza? Beleza? Vamos lá. Martelo E agora? apagador. Mais um martelo e perdendo a força, exaustão. Esse opera? Opera. Como que faz? Fechamento perda da mínima. Isso aí. Perda a mínima aqui. Venda. E aí? Um gift com força, o anterior com força. Rompeu para cima e pagou. Então ele é gift do quê? De realização. Gift de Não, não tem. realização? Não. Continuidade. Continuidade. Tá misturando todas as bolas, Marcial. Já abriu a cerveja hoje, é? Pior que não. Os Não, caras dia de já... semana. Não, hoje já devo comprar uma caixa de picanha, hein? Já. Então, nós fomos ver a picanha, tem uma picanha de 30 reais, nós desconfiamos, não pegamos não. Ah, tá louco. Muito barato, né? Ah, Então, beleza. Vamos lá. E aí? essa aí não tem horário, não tem porra nenhuma, não tem dia, cacete, cara. O horário tá aqui embaixo, pô. Não, e é Bradesco também. Bom, é martelo, Uhum. Do que? realização. Uhum. Não, Realização. Exaustão. exaustão. Esse opera? Opera. Como? Ele pegou o segundo lá na mínima. A primeira não pegou, a segunda pegou. Esse deu entrada. Tá valendo? No 2? Tá valendo. Tá valendo. Beleza. E agora? Um gift, o anterior com força. Ele, no segundo, ele deu entrada também. Reversão ou continuidade? Reversão. Pagou? Pagou. E agora? Tem dois casos, né? A gente tem dois casos aí na tela. Tem o martelo e o gift. Uhum. Tem o martelo antes, mas eu tinha olhado o gift aí. Vamos por partes. Martelo. Perdendo força. Exaustão. Pagou. Pegou a entrada no primeiro depois, stop aqui em cima. Deu um calorzinho, voltou e pagou. Quando ele pagou... Vamos lá. Isso aqui é gift, galera? Qual? Não tem volume. Não tem volume, ó. Tem que de força antes? Não, né? Não. Então, não é gift. Mas o martelo tava certo? Tá. O martelo tava. E Eu agora? considero. É sem força de novo. Tem algum gift aí na tela? Não. Não. Então tá bom. Entendeu por que não tem nenhum, Marcião? Não entendi. O Porque volume. não tem volume, tá certo. Tem candle de força? Não tem, esquece. Então, se não existe candle de força, não existe gift. Tá bom? Também Vou não tem aí. passar. Mais uma aqui. Ó, Também não. mas tá na linha, hein? Tá na linha. Isso aí. E olha o horário. Sempre o mesmo Vamos horário. considerar? Vamos considerar, né? Então, beleza. Ele tá trabalhando na metade superior? Tá. Tá. Continuidade ou reversão?
Nossa, não dá nem pra saber, não tem Vamos, galera. dúvida. Foi Eu tô em continuidade dúvida. ou reversão? Reversão. Por quê? Por causa dele tá ao contrário ao candle de força. Isso aí, perdeu a É mínima. só observar isso, Márcio. Perdeu a Ah, mínima é tá. reversão. Sempre olha o candle de força. Se ele é a favor, se ele tá contra. Se ele Entendi. está a favor do movimento, é continuidade. Se ele está Verdade. contra, é reversão. Ok? Beleza. Cadê o Reversão. gift? Boa. Deu gift. Candle de força? Passou um Candle de força. pouquinho, né? Passou. Tem que ver aqui Reversão. onde ele tá, né? Tá bem no limite aí de onde ele pode trabalhar. Vou colocar o cursor, acho que ele invadiu os 50% ali. Acabou. Beleza. Isso aí. Show, Márcio. Tirou as dúvidas, Marcelo? Tirei. Só essa aí, faltava só essa ida da reversão que me confundo às vezes, mas agora tá show. Beleza. Você fez Petri 4, Alex? Oi? Você fez qual? Petri 4? Foi. Então, vamos no seu agora. Vamos lá. Pô, a tela do pessoal tá bonitinha. Mas tá legal, pô. Você colocou bastante informação, isso é legal. Isso aqui. Muito bom. Parabéns. Vamos lá. Vamos lá. Isso é gift, galera? Pessoal, isso é gift? Não, né? Isso é gift, galera? Eu consegui medir aqui. É gift. É gift, tá certo. É gift, Aqui, ó. sim. Tem queda de força antes, pô. Que eu tava em dúvida se então a barrinha tava certa aqui, não é gift. Tava cortando um quilo de força aqui embaixo, não tava vendo, mas Logo seguinte rompeu, ó. Nossa, Dá pra ver? Vocês querem que eu mude a tela? Sim, tá não, melhor? dá sim, isso, agora melhorou. Tá bom, vou procurar deixar assim, então. Tá. Então vamos lá. Gift de continuidade, né? Isso. Aí ele, o primeiro depois dele, pegou a ordem e pagou. Uhum. Boa. Isso aí. E agora? Vamos lá. Esse é um martelo. Primeiro, isso é um martelo, galera? Não é um martelo, é uma marreta. Não é martelo não. Por quê? Porque ele não tá no topo, né? Uhum. É. O martelo, o preço tem que estar subindo. Tá. Ele se configura, ok? E aí depois o preço cai. Então, antes dele, o preço tem que vir de baixo para cima, não lateral da martelo, entendeu? Uhum. Tá bom. Nessa situação, a sua setinha vermelha já indicou, ele está vindo de lado, Tá. tá bom? Beleza. Então, isso não é martelo. Martelo ele tem que subir, faz o martelo e cai, ou cair, faz o martelo e sobe, tá bom? Uhum. Beleza. Vamos lá. Primeiro da esquerda. Isso. E aí? Isso é martelo? Esse é um martelo, né? O preço está subindo ali, o gráfico está subindo. Uhum. Tá? Martelo do quê? É um martelo de... Olha aqui, de exaustão. Exaustão ou realização? Você escreveu realização aqui. Mas é que aqui eu ainda tinha muita dúvida sobre essa nomenclatura, viu? Uhum. Aqui é exaustão. Beleza. Agora, exaustão. Tá? Então fechou. Aí ele pegou a ordem no segundo depois dele. Isso aí. Aí pagou. Beleza. Isso aqui é gift, galera? Não, é o outro. É o outro. É o outro, lá de baixo. Aqui embaixo. Tá certo. É que a setinha vermelha tá ali, pô? Não, peraí. Eu indiquei aquele ali mesmo, cara. Você O tá meu tá errado. O outro... É porque o seu círculo tava no Você branco. tá malandrão, hein, Alex? Olha o gift aí, hein, velho? Tá malandrão, hein, Alex? Malandrão, né, cara? Aqui, ó. Não, mas é que eu achei que você tava... Tá, vamos falar. Esse tá certo? Perdoar. Não, esse tá errado. E esse tá certo? Tá certo. Esse tá certo. Isso aí. Continuidade ou reversão?
Esse aqui é continuidade. Isso aí. Boa. Continuidade. Muito bom. E agora? Gift de continuidade. Aham. Boa. Primeiro já pegou a ordem. Uhum. Deu alvo. Deixa eu ver, cadê? Eu não coloquei minha Deu linha. alvo. Deu? Já viu aí? Deu. Então, beleza. É, só bater o olho, projeta o tamanho do gift pra baixo, Passou, com certeza ele passou, somar. pagou. O importante é pagar, né, Silvio? Isso aí. Pegou 2 saídas, Isso Isso aí. aí, o importante é pagar. O importante é dar gain. Isso aí. Ninguém quebra a conta ganha dinheiro. Vamos lá. Vamos ver, o primeiro Primeiro, isso aqui é martelo? não é martelo, Por que não é? porque ele não está no topo nem no fundo. Exatamente. Isso aí. Então, o exemplo Senão de aqui, que ó, não é gente, martelo. Repara, nós ia ter um martelo para venda, martelo para compra. Entendeu? Então vamos Dois lá. exemplos do que não é martelo, né? Uhum. Beleza, então não faz nada. Candle de força? Candle de força, bacana. Depois teve o gift bonito. Teve um gift bonitinho Uhum. do livro. Continuidade ou reversão? Reversão. Então aqui tem que arrumar depois, ó. Então, essa aí eu tinha, é o que eu falei, eu tava com Não, dúvidas tá sobre isso. certo, Agora tá mas claro. sim. Agora tá Se claro. você não tivesse colocado errado, a gente não ia corrigir, você ia continuar com dúvida. Sim, Certo? beleza. E foi no alvo, beleza. Maravilha. Pagou. Muito bom. Opa. E agora? Agora é martelo. Aí. Agora é martelo. Agora é um martelo mesmo de exaustão, né? Tá errado. Exaustão? Peraí. O volume tá diminuindo ou aumentando? Tá aumentando. É verdade. Ó, o martelo é esse aqui, ó. Quais são os dois antes dele? Esse e esse. Isso. Diminuiu ou aumentou? Aumentou. Se aumentou, ele é o quê? Realização. Se diminuir é... Exaustão. Qual que a gente entra? A gente só entra no de exaustão. Isso aí. Então esse aqui não entra. Isso aí. Tá. Agora aqui. Teve candle de força? Não. Não. Então a gente tem um gift? Não. Não tem. E nem tem outro na tela para salvar você aí, Alex. Pois é, talvez. No próximo exercício, vou prestar atenção nisso, viu? Dois. Então vamos Malandrão. lá. Aqui a gente tem um candle de força? Aí. Não tem, né? É o branco, né? O branco não atinge, o verdinho ali não atinge a média. Né? Então aí a gente considera ele um candle de força? Não. Então isso aqui é gift? Não. Não é. Não é gift. Beleza. E aqui, esse martelo? Esse é martelo. Do que? Está perdendo força aí, então é um de exaustão, Isso aí. né? E ele pegou a ordem no primeiro depois dele. Como que opera isso? Nesse caso aí é na máxima dele, né? No fechamento. Uhum. O stop fica meio ponto, um tique antes do fundo dele, da mínima. Uhum. E o alvo dele é o tamanho do gift. Tá. Um ponto só para deixar claro, esse estudo você fez em ações, tá? Ações não existe meio ponto. Cada tique vale 1 centavo. Tá, então 1 centavo, né? Isso. Isso você tem que prestar atenção quando você muda de ativo, de fazer a leitura de como funciona um tique dentro do ativo, tá bom? Tá. No dólar é meio ponto. No índice, cada tique são 5 pontos. Em ações, cada tique é 1 centavo. Tá bom? Tá. Beleza. Vamos continuar aqui. E aí, isso é martelo? Então, como o anterior está no mesmo nível dele, não é martelo, né? A mínima dele não é a mínima do movimento. Não é Tá martelo. ok? E olha que tamanho que a gente tinha antes. O volume está diminuindo ou aumentando? Está aumentando. Para quê? Para venda. E aqui seria uma operação do quê? Aí seria uma operação de compra. Isso é a favor ou é contra a operação? Completamente contra. Vamos fazer? Não. Não vamos. Beleza? Beleza. Candle de força? Candle de força. Depois dele? Gift de força também.
Se é depois de um candle de força, a gente tem um gift? Tem gift. Legal. Se é reversão ou continuidade? Isso é reversão. Por quê? Porque ele o movimento é de venda e aí o candle depois dele ele rompe a máxima aí para compra. É isso aí. Ele reverte o movimento. Boa. Primeiro ou segundo pegou a entrada? Primeiro pegou, foi no alvo. Perfeito. É isso aí. Martelo. Uhum. Ele vem num. Deixa eu ver aqui, um martelo de reversão. É martelo de reversão. Ele está perdendo força. Reversão é no gift. Aqui é a realização. É, de realização. E exaustão, no caso, né? Vamos Tá lá. perdendo. Calma aí. Ah, não, são os Esse dois é o anteriores, candle. né? Esse é o candle. Perfeito? Sim. Para cá não existe. Só existe para cá. Então, existe isso aqui, ó. Ele está ganhando ou perdendo força? Tá ganhando, Ganhando força para quê? para venda. Ali seria uma operação do quê? De compra. Então, esse é um martelo de... Realização. Que deixou esse pavio aqui embaixo. Vamos entrar? Não. Não. Ok? Beleza. Agora mais um aqui. É, O preço estava caindo ou o preço está de lado? Aí tava de lado, né? Uhum. Tá de lado, esse não é martelo. Tá bom? Beleza. Esse aí também tá de lado, não é martelo. Uhum. Preço vindo do lateral. E pela média, não tem muita inclinação. Aqui, ó, o movimento veio, segurou nesse ponto e depois reverteu, certo? Isso. Mas vamos lá, a gente só tem daqui pra lá. Opa. Daqui pra cá. Realização ou exaustão? Esse é realização, né? Tá aumentando o volume ali. Sim. Então não entra. Tanto que entrou muito volume nele, né? Quando bateu aqui, quem tava vendido saiu comprando igual um louco. Isso. E aí? Isso aqui? Isso. Temos candle de força? Tem candle de força. Só que ele não pegou a ordem, né? Não pegou? Pera aí. Ah, não, tá certo. Pegou Tá sim. aqui? Tá aqui. Ele pegou ele é continuidade, né? Rompeu a máxima. Rompeu a máxima. Ele pegou no até primeiro e pagou lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 candles depois. É isso aí. O mais importante é pagar. Tá. Certo? Beleza. E aqui? Candle de força? Não. Tá bem na média, né? A gente teria que ter tá o bem na horário média. aqui, a gente não tinha o horário para dar uma analisada. Igual aqui, por Tá exemplo. 10 e... Aqui, ó, 10 e... Você riscou em cima aqui, eu acho que é 10 e 58, né? Quase 11 horas. 10 e 58. Aqui, é continuação aqui? Ah, aqui em cima. Ah, tá, 10,58, tá certo. Não dá, beleza. Acho que não dá pra considerar Tá. 11 horas, né? E esse padrão aí? Tá mais pra bombom ou pra gift? Mais pra bombom, né? Então é gift? Não é gift. Não. E acabou. Bom, galera. Agora eu quero saber a opinião de vocês com relação a tudo isso aí que a gente viu hoje. Olha, eu posso falar que eu melhorei mais ainda, cara. Assim, eu tinha algumas dúvidas que hoje me sanaram. O martelo, para mim, era um pouco mais tranquilo. O Gift tem umas dúvidas bem pequenas, assim, de reversão, continuidade, aquelas coisas lá. Mas já tirei também, cara. Então, acho que tá bem claro para mim agora. Eu andei pegando os martelos aí já, que eu tava mais confiante, com pouco contrato, só pra gente ver como que era. E qual foi o resultado? Sempre positivo, cara. Todos que eu peguei foi sempre positivo. Muito bom. Muito bom. Isso aí. Vamos lá, compartilha mais alguém aí. Eu tava com bastante dúvida no martelo. Principalmente essa questão de lateralização do movimento ou não, o que é martelo, que considera como martelo ou não. Mas assim,
já com essa aula eu já sanei todas elas. Legal. É só pra Já gente tá bem recapitular, fácil. ó. Tem que vir, cair, faz o martelo embaixo. Isso. Oh, peraí que eu apaguei. Cai, faz o martelinho. Vou tentar Você tá compartilhando a tela? Minha tela tá branca. É, mas eu tô desenhando nela, não tá aparecendo aí? Não. Espera só um minutinho então. Apareceu? Ué, tá aparecendo sumindo. Não sei porquê. Só um minutinho. A minha tela tá toda branca, não tem aparecendo nada. E agora? Apareceu? Agora sim. Beleza. Então vamos lá. Tem que vir, cair, deixa o martelo e sobe. No fundo é martelo, beleza? Beleza. Ou sobe. Aqui não teve espaço. Entenda que ali é um martelo ao contrário, pavio para cima, tá? Faz o martelo e reverte. Pontos que a gente tem que prestar atenção. Barra de volume antes do martelo, tá? Se essa é a barra do martelo, a gente olha as duas anteriores. Se elas estão crescentes, é o quê? O volume está crescente. Volume crescente é o quê? É continuidade, né? Realização. Ou realização. Volume decrescente, exaustão. Exaustão. E a gente está falando só de martelo, tá? Não estamos falando do gift ainda. Esses são os dois pontos que a gente tem que levar atenção quando vai operar qualquer martelo. Hélio, só para reforçar, as barras estando crescentes não interessa a cor. Se tem uma vermelha, uma verde ou vermelha, ela estando crescente por conta daquela diferença de um tique só para colorir vermelho ou verde, certo? Certo. Quando é um tique só, é aquilo que eu falei. É muito equilíbrio, muita briga. Se a gente está tendo muita briga, eu não gosto de me meter em briga, cara. Tá bom. Então deixa passar, tá bom? Perfeito. Agora, se ela está crescente a favor do meu movimento, beleza. Mas na maioria das vezes, o que a gente percebeu? Que elas têm que estar crescente contra o meu movimento. Porque senão o martelo não vai acontecer, certo? Porque se o preço tem que cair, as barras vão ter que estar o quê? De venda. E se ele vai fazer um martelo no fundo, minha operação vai ser do quê? De compra. Ok? Tá entendendo? Alô? Estão me ouvindo, galera? Tamo. Tá, ficou mudo aí. Então vamos lá. Acho que ele caiu. Agora eu voltei. Caiu. É. Ó, vou recapitular então. Seguinte. Se o movimento está caindo para fazer um martelo em fundo, provavelmente as barras de volume anteriores vão ser vendidas. E eu vou fazer uma operação de compra. Sim. E vice-versa também é válido. Agora, se essas barras estão caindo com volume crescente, elas vão estar fazendo o quê? O que elas vão estar fazendo? Ela vai estar aumentando. Uma escada. Fazendo uma escada aí. O que a gente já aprendeu sobre a escada? Não operar contra a escada. Por quê? O que ela diz pra gente? Tendência do mercado. A intenção do mercado. É isso aí. Tá bom? Tá bom. Beleza? Então vamos dar uma recapitulada. Martelo tem que estar ou em topo ou em fundo. E a gente tem dois tipos, realização e exaustão. Realização é quando o movimento está subindo, todo mundo comprando, chega em determinado ponto, todo mundo resolve vender. Quando o preço bate nesse ponto e todo mundo começa a vender, o que acontece com o preço? Cai, certo? Vai cair. Porque a oferta de venda é maior do que a de compra. Fazendo o quê? Um pavio enorme do lado de cima. Se deixa um corpo pequeno, isso a gente tem um martelo, perfeito? Só que um martelo de realização é aquele martelo onde vai ter uma queda ocasionada por essa venda. Em determinado ponto ele vai segurar e continuar o movimento. Ok? Quando a gente tem um martelo de exaustão, a gente tem o preço subindo, comprando, vendendo, comprando, vendendo, comprando, vendendo. Vai chegar em determinado ponto que vai bater, onde ele vai encontrar em cima uma resistência, se for embaixo vai ser um suporte.
aonde ele não vai ter mais força para continuar daquele movimento em diante, ele vai estar exausto dessa subida que ele teve, porque foi uma subida bastante brigada, em média, onde se compra, vende, compra, vende, compra, vende. E aí quando ele chega naquela região, ele vai entregar toda a venda, deixando um martelo com um pavio em cima, um candle com um pavio bem grande em cima, formando assim um martelo, e esse vai ser um de exaustão, sinalizando o final desse movimento, onde o preço não tem mais força para subir, e aí ele tende a reverter o movimento. Esse é o que a gente opera, certo? Certo. Dúvidas? Certo. Não. Podemos dar o assunto martelo por encerrado? Por mim, sim. Podemos. Por mim também. Então, perfeito. Agora vamos entrar no gift. Lembrando que todos esses métodos que eu ensino para vocês são os métodos que eu opero e que eu criei para operar dessa forma. No mercado, vocês vão encontrar vários professores, várias técnicas que ensinam de formas diferentes. Como eu gosto de dizer na X, nós ensinamos várias técnicas com várias estratégias, aonde você vai se identificar com alguma, pegar essa e virar muito bem nela, ok? Porque no mercado, você sendo muito bom em apenas um setup, você consegue ganhar dinheiro e viver do mercado. Perfeito? Beleza. Então, não é porque estou ensinando várias estratégias que você tem que operar todas elas. Você deve operar aquelas que vão te fazer ganhar dinheiro no mercado. Então, vamos lá. Falando agora do gift. Ao meu modo, um gift, ele tem que ter o que precedendo ele? Candle de força. Exato. Volume acima da média. Quais são os 3 padrões de candle de força que a gente usa? Na verdade são 4, né? Esse aqui só muda o lado. Tá claro? Sim. Marubozu, Bombom e outro que a gente chama de Hulk 1 e Hulk 2. Marubozu, candle forte, sem pavio nenhum, nem em cima nem embaixo. Bombom, candle forte, pequeno pavio em cima, pequeno pavio embaixo. Hulk 1, candle forte, pequeno pavio embaixo. Hulk 2, candle forte, pequeno pavio em cima. Beleza? Esses são os 4 padrões que nós vamos buscar identificar antes de um gift. Só que, o que precisa acontecer para validar esses candles como candles de força? Volume, passando a média. Exatamente. A gente tem a nossa média do volume e, obrigatoriamente, tem que ter volume acima da média, ok? Pois senão, nada mais é do que um movimento regular do mercado. Aconteceu um candle desse, com volume abaixo da média. Vamos esperar um gift? Não. Aconteceu um candle desse com volume acima da média. Vamos esperar um gift? Sim. Aí sim. Sim. Quais são os 2 tipos de gift que a gente tem? Gift de continuação ou de reversão. Exatamente. O que vai determinar se ele vai ser continuação ou reversão? O rompimento. Rompimento. Se aqui a gente está tendo um movimento de alta, ele romper em cima, vai ser o quê? Continuação. Continuidade. Se ele romper embaixo, vai ser o quê? Reversão. Como a gente opera isso? Entrada na onde ele romper. Aguardar até que o segundo candle rompa para um lado. O primeiro ou o segundo tem que validar a nossa entrada. Essa questão do primeiro e segundo, depois do que configura, é algo pessoal meu, que eu coloco. Por quê? Ao meu ponto de vista, se o movimento começa a lateralizar, ele começa a ficar indefinido. Se ele fica indefinido, pode acontecer qualquer coisa. Se pode acontecer qualquer coisa, esse qualquer coisa ele pode pegar a minha entrada e me estopar. Certo? Certo. Então eu quero aproveitar o movimento, a constância do movimento.
Então, se ele vai ter uma reversão, essa reversão tem que acontecer logo para pegar a minha entrada e o meu gain. Se ele vai ter uma continuidade, essa continuidade tem que acontecer logo para não dar tempo do mercado pensar em uma outra opção. Perfeito? Então, Certo. isso vale, acho que para todos os setups que a gente opera, né? Eu ensino isso para vocês. Tanto aqui no Martelo, no Gift, no Batman, no Wolverine. Em todos os que a gente opera hoje, tem que pegar no primeiro ou no segundo. Se não pegar a entrada nem no primeiro ou no segundo, o que a gente faz? Fica de fora. Cancela essa operação. Ah, mas se ela dá entrada depois? Paciência. Vai vir outra oportunidade que vai ser melhor para mim. Por quê? Se ela não pegou no primeiro ou no segundo, para mim ela já deixou de ser tão boa. Tá claro? Tá claro. Ok. Isso eu espero que não tenha dúvida de ninguém, porque isso é muito importante. Tá bom? Beleza. Então vamos lá, Beleza. continuando. Se ele perdeu a mínima, é reversão nesse caso do sentido de alta. Se fosse para venda, teria que ganhar a máxima, certo? Certo. Todo mundo entende que é só virar de ponta cabeça, né? Sim. E aí, onde a gente põe o alvo? É o tamanho do gift, né? Exato, a gente pega o tamanho dele e projeta da perda da mínima até embaixo, onde a gente faz a saída parcial e protege a operação. E aí a gente pode usar outras projeções aí para determinar outros alvos, dobrar esse valor e etc e tal. Ok? O mesmo Ok. vale para continuidade. Com relação ao assunto gift, alguma dúvida? Não, pra mim também não. Podemos dar o assunto gift por encerrado? Ué, eu tô com o procedimento aí, eu queria mostrar. Claro, vamos compartilhar sua tela agora. Tá bom? Só para a gente esclarecer, podemos dar como encerrado? Sim. Sim. Então, Sim. perfeito. Então, oficialmente agora, estamos encerrando essa parte dos estudos sobre martelos e gifts. Tá ok? Então, nesse grupo, a gente já fez um estudo sobre triângulos, simétricos, ascendentes e descendentes. E agora concluímos também martelos e gifts. Tá legal? O Silvio fez o procedimento operacional, vai estar compartilhando com a gente agora. Eu fiz para a gente juntos discutir ele, ver se está, de repente, correto, faltando alguma informação para que todo mundo possa participar. Ok, a hora que você quiser, Silvio, é só compartilhar a tela. Share. Ok. Vê se vocês já estão vendo aí. Sim. Prontinho. Bom, chamei de martelo de reversão, Uhum. estrela cadente, né, topo e fundo, propriamente o martelo. Uhum. Critérios para operar o martelo topo-fundo. Está em suporte ou uma resistência relevante, né? Uhum. Ou seja, se ele é um topo, se é um fundo, se ele é um canal, se ele está num fibo de 50, todos esses requisitos são importantes para que determine se é um suporte ou uma resistência, ou até um canal. Isso é importante você citar, igual a imagem que eu mandei da operação que eu fiz ontem. Vocês viram que o preço subiu, corrigiu até o 38,2, deixou um padrão ali de martelo em fundo, e no rompimento dele andou 6 pontos. Isso Certo. eu tirei um print, operei pelo celular, mandei no grupo aí ontem. Uhum. Correto. Para se ter um martelo, o corpo inicialmente deve ter 1/3 do valor total do candle. Podemos considerar uma pequenina sombra. Uhum. O cabelo, né, na parte do corpo do candle. O martelo deve ter no mínimo, eu acho até que 1,5 ponto, não sei se é interessante, mas enfim, 1,5 ponto de tamanho. Uhum. A sombra e o corpo. Tá de acordo, Eli? Você sabe que eu gosto de operações de 2 pontos ou mais, né? Então nós podemos, eu acho que como padrão para a Uhum. equipe também, colocar aqui como 2 pontos Isso aí. de tamanho. O martelo é de realização ou exaustão? Se for realização, observar que a escala de volume será uma escada crescente,
indicando uma possível realização e continuidade de seguir o movimento. Neste caso, não operar martelo de realização pelo risco. Se a barra de volume indicar uma queda decrescente em forma triangular, isto indicará uma exaustão dos comprados vendidos em determinado nível de preço e possível reversão do movimento. Então, poderá ser uma boa operação de entrada. Caso, tudo bem? Tudo jóia, certinho. Caso o candle após martelo vá primeiramente no valor do stop e retirar a ordem que está um tique abaixo ou acima do candle martelo. Na verdade é o seguinte, a ordem você só vai pôr quando ele confirmar o rompimento. Você não vai deixar a ordem na pedra. Ah, tá. Então eu corrijo isso aqui. Isso, você aguarda ele rompeu, aí você entra. Porque você pode antecipar, ele bater no preço e voltar tudo. Né? Tá. Se o candle após o martelo não pegar a ordem por 2 candles seguidos, retirar a ordem e cancelar a operação. A ativação do martelo, a ordem, deve ser feita, ativada quando o primeiro ou até o máximo segundo romper a máxima para a compra ou mínimo para a venda do martelo. A ordem deve ser colocada na máxima ou mínima do canto. É isso aí tá certinho. Perfeito. Tá. Alguém então, tem alguma coisa aqui... que gostaria de acrescentar? Não, eu não, cara. Tô achando, inclusive, muito bem feito isso aí. Viu? Já é mais ou menos o que a gente já conversou também. Uhum. O alvo do martelo é o tamanho da sombra até o corpo do candle. Né? Então tem o alvo, o stop, a hora que deve ser colocada e a configuração do critério para operar. Quais são os filtros, né, que a gente tem para evitar operar? Então é a escada contra, que é o martelo de... Isso, acho que é interessante aí colocar o seguinte, escada contra evitar sempre, escada contra nunca entrar. Eu acho que fica melhor. Nunca entrar. Porque como é reversão... Exato. Então... Média de 200, pivô de linha, VWAP diária, pontos de decisão, canal suporte e resistência como limitação. Dificilmente... Né? Quando a gente tiver um martelo, ele já vai estar em alguma extremidade, dificilmente ele vai ter um canal suporte e resistência no caminho dele. Tá certo. Não operar à tarde, isso aqui eu não concordo, mas tudo bem. Você acha Fica a critério de vocês, eu faço dinheiro até a hora do almoço. Eu acho que à tarde você tem muito trabalho para pouco retorno. Entendeu? E isso desgasta então você. Vamos colocar assim, operar preferencialmente pela manhã. Eu prefiro seguir essa mesma estratégia que eu sempre faço, galera. Aqui qual é? Eu estudo praticamente todo dia. Vocês viram? Sábado passado eu estava estudando de manhã. Por quê? Quanto mais eu estudo, mais eficientes são as minhas operações. Então eu opero até a hora do almoço, faço minha parada para almoçar e eu não volto mais para operar no mercado. Eu volto para estudar e para aprimorar o que eu já sei ou trabalhar novas coisas que eu estou desenvolvendo. E para trazer novas oportunidades. Para quê? Para que quando o mercado aparecer, se apresentar diante de mim uma operação, eu vou estar pronto. Não é? Beleza. Eu acho que essa é uma rotina bem interessante. Então, por isso que essa questão de operar na parte da tarde, eu acredito que estudando eu estou ganhando muito mais do que prestando atenção no mercado. Tá certo que eu posso ganhar uma operação ou outra, mas o tempo que eu vou estar ali vai me consumir muito mais, que eu poderia estar otimizando esse tempo para ganhar mais dinheiro ainda de manhã. Ok? Ok. Olha, eu corrigi aqui, eu acho que fica até melhor. Caso o candle após o martelo vá primeiramente no valor do stop, cancelar a operação, ou seja, não entrar na operação. Exatamente. Não realizar a operação. É isso aí. E o mesmo vale embaixo, igual você bem colocou. Após o martelo não pegar a ordem no primeiro ou no segundo, cancela-se também a operação. Tá perfeito, Silvio. Muito bom, parabéns. Você vai compartilhar? Claro. A ideia é essa.
Beleza. Não, você tem que copiar tudo agora. Se não copiar, perdeu. Não, vou passar vou deixar no grupo aí. Uhum. E aqui o exemplo, só para ficar claro, tá? O que é a realização, o que é a exaustão. Beleza. Ó, gift. Agora vamos falar no assunto gift. Oportunidade de entrar atrasado em uma operação que já começou, né? Depois do candle de Você força. perdeu o hook. Perdeu o hook. Ou um E cyborg. aí você tem um gift, aí é a oportunidade. Para ser um gift, o candle de força que antecede o candle gift deve ter no mínimo 2 pontos. Ok, Enio? Exato, por quê? E volume ultrapassar. Eu diria que é até mais que 4. Porque pensa comigo. Se você vai ter um gift e esse gift tem 3 pontos. Se o candle de força tiver 4, um gift de 3 vai ter passado da metade dele? Ah, é. Entendeu? Então eu acho que 2 pontos não. Deixa eu ver esse aqui, por exemplo. Não, mas ele pode ser pra cima também, né? Ele pode trabalhar pra cima e depois voltar. Ah, tá. Entendeu? Tá. Mas eu acho que 2 pontos é interessante, porque a gente não considera candle de força menor que 2 pontos. Tá, ok. O ideal é que a figura seja preferencialmente simétrica. O Tá? que seria uma figura simétrica? Aqui tem um exemplo. Meio ponto para cima, meio ponto de corpo, meio ponto para baixo. Um ponto para cima, um ponto de corpo, um ponto para baixo. Ok? Não vou escrever isso, mas... Não precisa. É só pra gente ilustrar. Tá. Imaginem. O gift é de continuação ou reversão? O melhor é operar o de continuação pelo fato de operar a favor da tendência. Não que você não possa operar a reversão. Não, a gente pegou um monte de reversão esses dias aí. Mas é preferencial a continuação pela tendência do movimento. Uhum. Aí o risco é de cada um, é isso? É isso aí. O gift é acionado quando o candle que está operando romper a máxima ou mínima do gift. Neste caso, a ordem deve ser colocada no fechamento do candle anterior. A ordem só pode ser colocada até o máximo do segundo candle posterior romper o gift. O contrário, a ordem deve ser cancelada. Exatamente. Esperar romper e entrada na mínima para venda e máxima para compra. É isso aí. Tem que sempre aguardar o confirmador, galera. Nunca antecipem. Tá? Já diz o ditado. Apressado, come cru e quente. Espere o confirmador. Depois que confirmou o rompimento, vocês façam a entrada. O alvo é o tamanho do próprio gift. Stop um tique acima ou abaixo da máxima ou mínima. Filtros relevantes para evitar operar. Escada contra, que eu não sei se é o caso. Não. Porque você não sabe se ele vai romper para cima ou para baixo. Não se aplica aí. Tá. Média 200, pivô, VWAP, pontos de decisão, canal, suporte e resistência e não operar à tarde. Entra também no mesmo critério que eu já expliquei na questão anterior. Vocês querem operar o dia inteiro? Fiquem à vontade. Agora eu pergunto, qual é o período que mais nos dá oportunidades? De manhã ou à tarde? De manhã, sem dúvida. Tá. Agora outra pergunta. Qual que é o período que nos dá mais oportunidades certeiras, onde a gente tem maior taxa de aproveitamento? De manhã. Então, vamos pensar comigo. Se eu tenho mais chances de manhã, e se as chances que eu tenho são melhores, eu vou operar de manhã ou à tarde? De manhã. E o que eu posso fazer para operar melhor ainda de manhã? Estudar. Entendeu? É o que nós estamos fazendo aqui. A gente opera até meio-dia só. Depois do meio-dia a gente almoça e planilha, estuda, olha o mercado. É o que nós estamos fazendo. Faz churrasco. Eu sei que são safados. Vocês fazem churrasco. Compra carne, a cerveja. E respondam para mim. O que mudou do aproveitamento de vocês do período da manhã quando vocês adotaram essa política? A mudança também de confiança, cara. Muito mais confiante para entrar nas operações. Vocês ficam mais preparados, né? Sem dúvida. Mesmo que você tome o loss do setup, você vai pensar, bom, é do setup, e amanhã eu vou dar perigo, e amanhã vai dar gain. Então, ontem não tomaram o stop do Batman?
Sim. E hoje? Hoje deu 6 bates. Quantos deram stop? Nenhum. Nenhum O hoje. stop não faz parte da estatística? Faz parte. Agora deixa Lógico. eu perguntar, e aquele cara que tomou um stop de setup ontem, falou, puta, esse setup já não funciona, já fica pessimista, fala, não vou mais operar, e não operou o Batman hoje? Como diz o Gui Xavier, chora no banheiro. Chora mais tarde, no banho. Entenderam, galera? O stop faz parte. Vocês têm quanto antes vocês entenderem que ele faz parte do nosso trabalho, ele faz parte do operacional, ele tá aí para proteger seu capital. Entendeu? Hoje a gente ganhou 4 vezes o que perdeu ontem. Entendeu? Então, e é o que eu falei hoje pela manhã. Tem muita gente aí que eu sei que tá batendo a meta desligando o computador. E depois fica reclamando que tá ganhando pouco. Porra, você imagina se a gente tivesse pego aí 4 Batman e tivesse desligado o computador com 8 pontos. Tava ruim? Não tava ruim. Mas a gente tem limite de ganho? Não, de ganho não. Então quando tá ganhando, você vai parar? Não, nós temos aqui de horário só. Meio-dia a gente realmente dispara, cara. Não, beleza. Isso é um limite que vocês estipularam, vai ver pela cabeça de vocês, etc e tal. Mas tem muita gente que tá fazendo isso aí. Tá ganhando um monte de ponto de manhã e já para. Só que o dia arrebenta de dar dinheiro. E aí o cara se dá satisfeito com pouco. Isso daí vai naquela teoria que a gente já discutiu antes do Kahneman. Que a galera tem medo de devolver o que tá ganhando. Isso é a famosa mão de alface. O cara ganha um pouquinho, sai fora do mercado para não entrar no risco. Agora, se o mercado tá lindo, a gente tem que aproveitar. Certo? Ô Hélio, Oi. eu concordo com você em partes. Eu acho que você está perfeito. Eu acho que essa condição que você está falando, quando nós estivermos numa consistência absoluta, onde você tem a certeza que isso vai ser para o seu, né, para a sua vida, você fez o financeiro, você já criou uma gordura, eu acho que sim, correto. Esse vai ser o plus, né? Vai ser o dinheiro que um dia você vai perder, de repente pode ser a diferença, né? Dos dias que você está perdendo. Mas nesse momento, onde a turma está precisando adquirir esta consistência, né? Está tentando mudar a chave, virar a chave e tal, não é a melhor coisa para nós, cara, ficar no mercado, entendeu? Quem fez a pontuação, realmente, na minha opinião, hoje tem que desligar o computador, porque não adianta. Aquilo que você faz de manhã, nós que somos inexperientes, à tarde entregamos. Então vamos lá. O que eu já falei que você deve fazer quando você bate a meta? Tomou o primeiro stop, para, isso. Beleza. Mas isso geralmente acontece, e o que a gente sempre fazia é que a gente continuava para recuperar aquele stop que a gente tinha perdido. Então aí vocês estão fazendo algo errado, que não é o que eu expliquei para fazer. Não, primeiro, tudo bem. Só estou explicando que hoje, se nós batemos a meta no meio-dia, nós desligamos o computador, sim, para poder preservar esse pouquinho que a gente ganhou em relação ao que nós já perdemos. Qual que é a forma que você tem de continuar no mercado diminuindo o seu risco? Sim, operar pequeno, né? Então, diminui a mão. Sim, mas isso a gente faz, cara. Não, mas tá falando que você tem que decidir. Mas, Hélio, ou você fica operando com a mão menor, cara, ou você tá parando com a meta batida. Tem que entender uma coisa, cara. Quem daqui opera com 40 contratos, cara? Tudo bem, não precisa ser 40. Tem um monte de gente que opera com 10. Sim, mas com 10 você entrega a sua mão com 3 stop, velho. Com 2 contratos. Mas quem que aqui toma 3 stop no dia e continua operando? Então, se tá fazendo isso, tá errado. Exatamente. Galera, vamos recapitular o que vocês aprenderam na primeira aula, no primeiro dia de treinamento. Tomou 2 stops, para. Beleza. E se você tá num dia bom, você tomou 5, 6 stops. 5, 6 stops não, desculpa. 5, 6 gains. E aí você toma um stop. O que você tem que fazer? Diminuir a mão. Ou parar também. Ou parar. Porque o mercado tá virando. Sim. Então como é que você vai tomar 3 stop? Tem como tomar 3 stop? Não pode. Fazendo o que não deve ser feito. Mas no mercado a gente tem que fazer o que deve ser feito. Sim. Eu opero desse jeito há muito tempo. Nunca tomei 3 stop desde que eu adotei essa política.
Entendeu? Então, Silvio, alguma coisa aí tá errada na execução. Sim, Porque concordo. se eu seguir o jeito que a gente faz, não vai dar errado, cara. Talvez, Hélio, a questão esteja relacionada ao número de contratos versus o número de operações. Porque assim, você operar com um contrato é fácil, ou 2, é tranquilo. Você operar com um contrato 2, você entra em todas as operações que você acha que é correto. Mas tá errado. Meu, Exatamente. mas tá errado, pô. Por quê? Concordo com você. Você tem que operar com 1, com 2, com a mesma seriedade que se você estivesse operando 100. Sim. Porque se você não respeitar o mercado, você não vai aprender. Então como é que você quer um dia aumentar a mão se você não respeita ele com 2? Sim. Entende? Sim. É esse ponto que a gente tem que alinhar muito bem, galera. Porque o gerenciamento do risco é um dos pilares que sustenta o trade. Se vocês não têm um bom gerenciamento de risco, vocês não vão virar traders. Ok? Ok. Sim. Então isso é muito importante e eu passei o plano para vocês desde o início e não mudou nada. É do mesmo jeito que a gente sempre fez, a gente sempre faz e eu sempre vou fazer. Primeira operação, meia mão. Segunda operação em diante, mão cheia. Ok? Por quê? Vamos pensar comigo. Vou colocar o whiteboard aí de novo, que eu vou escrever os negócios aqui. Ô Hélio, só para fechar o procedimento, os filtros do GIFT estão corretos, na sua opinião? Você acha que são relevantes as médias, os pivôs, as VWAPs? Nesse caso, se tiver algum ponto desse na frente, não deve ser operado o GIFT? Só aproveitar a sua tela. Vou aproveitar esse desenho que está aí mesmo só para desenhar uma coisa. Vamos lá. Se aqui ele rompeu um movimento e for de reversão, esse movimento já foi perdido. Então ele vai perder. Então aqui eu meio que descartaria, entendeu? Agora. Desculpa, eu não entendi. Olha aqui comigo. Você tá vendo a tela aí? Tô. Ó. Ele veio daqui de baixo e subiu. Deixa eu mudar a cor. Não, eu tô falando genericamente, né? Sim, não, eu tô mostrando no seu desenho aí, ó. O desenho na sua tela. Ele veio de baixo e subiu. Marcou o gift aqui. E ele vai reverter. Se aqui existir alguma linha, ela já foi ganhada. Aí ele vai vir para perder. Agora, questão da VWAP. Se ele está subindo e aqui ele encontra a VWAP, ele pode fazer esse padrão e descer. Aqui até é interessante, porque daí o stop fica atrás dela. Entendeu? Tá. Mas se ela tiver na cara, por exemplo, antes do ganho, do gain... Daí eu te pergunto, é um ponto de briga? É. Eu respeito. Você respeita, né? Tá. Pivô de linha. Na minha opinião, grau de importância. Grau de Primeiro, importância, vamos lá. Segundo, terceiro, quarto e quinto. Beleza? Pô, peraí. Quinto é o pivô de linha. Eu vou tirar ele fora. Uhum. Depois você falou que o primeiro, o segundo é a VWAP. O último eu não vou nem comentar. Canal suporte e resistência não, né? Não, vamos manter. Pontos de decisão. Não, nessa ordem que tá aí tá certo. Nessa ordem que tá aí. Uhum. Então tá bom. Eu acho que é o mais relevante aí seria isso. Beleza. Então vamos lá. Então tá bom. Deixa Fechamos. eu compartilhar a tela aí pra... Então assim nós concluímos isso. Tá, beleza. Muito obrigado. Valeu. Fechou? Agora deixa eu achar o zoom aqui e vou colocar o whiteboard. Vamos ver uma coisa juntos. Todo mundo vê na tela? Sim. Beleza. Vamos olhar uma coisa comigo. Tá aparecendo um risco aí? Tá. Sumiu. Vou fazer assim. Vamos lá. A gente teve a primeira operação, segunda operação, terceira operação do dia em diante, tá? Imagina que depois continua. Mas eu quero a atenção de vocês nessas 3 primeiras. O que é vermelho é negativo, o que é verde é positivo. Primeira operação, a gente entra com que tamanho de mão? Meia mão. Se a gente toma um stop de meia mão, quanto isso representa na nossa carteira? Em pontos? 3,5,
3,5 de mão cheia. Se é meia mão, Você tem 1,75, então. 1,75. Se a gente toma um stop de mão cheia, representa quanto? 3. 3,5. E outro 3,5. 3,5. Deixa eu só fazer uma coisa. Vou pôr mais uma linha aqui. O lance de gerenciamento de risco, né? Que Vamos separar aqui, ó. Três e meio também. Beleza? Agora, se a gente toma um gain, na primeira operação representa quanto? Na primeira, 1 ponto. 1 ponto. Na segunda operação representa quanto? 2. 2. 2 pontos. E na terceira operação representa quanto? 2 também. 2. Eu não vou pôr ali, depois que eu vou simular um loss. Vou pôr aqui. Então vamos lá. Se a gente entrou numa operação, primeira tomou stop, segunda pegou gain, terceira pegou gain, qual é o nosso saldo? 2,25. 2,25. Se a gente entrou na operação, primeira pegou gain, segunda pegou stop, terceira pegou stop, qual é o nosso saldo? 6 negativo. Menos 6. Se a gente entrou numa operação, primeira pegou gain, segunda pegou gain, qual é o nosso saldo? Menos meio. Então, avaliando aqui. Aqui a gente continua na primeira situação? Continua. Continua. Na segunda situação continua? Não. Não Não. continua. Que encerra o dia. Na terceira situação continua? Continua. Se a gente tomar mais um stop, Aí para. com quanto? Para. 3,5 fica 4. Menos 4. E se a gente pegar... Deixa eu ver. Faz a primeira operação, toma stop, a segunda toma gain, a terceira toma stop. Essa eu não fiz. Deixa eu fazer aqui. Vou fazer aqui embaixo, ó. A primeira deu stop. A segunda dá gain e a terceira dá stop. Eu vou parar com quanto? 5,25. 5,25. Aí tá menos 3,75. É 3,25. Né? Não, galera. Ah, tem os dois, tá certo. Vai dar... Ops, peraí. 3,25, certo? É isso? Isso. 1,50, 3,25. Qual é o pior cenário? É o segundo, né? Stop 2, stop do mão cheia. Quantas vezes já aconteceu isso no mês? Quantas vezes isso acontece no mês? Muitas ou poucas? Algumas. 2 de mão cheia, Algumas. Muitas ou poucas? poucas. Poucas vezes. Então, se a gente começa a parar o dia com 6 pontos, a gente vai começar a matar um dia no outro, certo? Sim. Então, se a gente tem a oportunidade de ganhar mais, não é melhor ganhar mais para pagar esses dias? Sim. Ok? Então, o pior cenário que a gente vai tomar de stop num dia é menos 6. Certo? Certo. Se tomou mais que isso de stop, alguma coisa está errada. Que é essa questão que você falou, de tomar 2, 3 stop. Não existe isso. Porque se tomou 2, tem que parar. Uhum. Se você tomar 2 de cara, quanto dá 1,75 mais 3,50? Aí vai dar 5,25. Dá 5,25. É Ah, menos que próximo. isso ainda. Mas é aquela situação que já pararia no começo do dia. Quantas vezes a gente tomou 2 stop nas duas primeiras operações? Acho que nunca. Operações válidas eu não lembro, não. Se não era uma operação válida, foi porque entrou errado, não foi? Exatamente. Se entrou errado, é porque não estava preparado. Se não estava preparado, é porque não estudou muito. Entendem agora por que eu opero até a hora do almoço e estudo à tarde? Para cometer a menor quantidade de erros possível. Oi, deixa eu perguntar uma coisa agora. Se, por exemplo, tomar um loss na primeira, a segunda pegar meio ponto só, ele faz, em vez de pegar os 2 pontos... Isso acontece muito, viu, Hélio? Vamos lá, então. Você vai pegar 1,75, você vai pegar meio. meio. Certo? Então você vai ficar com 1,25 para trás. Uhum. 1,25 tomar outro stop vai dar quanto?
É 3,75 mais 1,25, 3, 4, 5 pontos. 4,75. Ainda é menos que 6. Tá. Tá, mas Já encerra também ou não? Você tomou 2 stop? 2 tops. Quando toma 2 stop, o que tem que fazer? Para. o Elião, e se a primeira der meio de gain, a primeira. Fala, Aí Gui, você tudo toma a mão bom? na segunda, né? O quê? Tudo bem? Beleza, aí, não queria atrapalhar a aula, cara. Beleza. Primeira deu meio de gain. A segunda é o quê? Aí continua com meia mão ainda. Não, Aí não? não. Ah, Meia mão é só na primeira operação. Por que a gente entra com meia mão na primeira operação, galera? pra sentir o Vai sentir o mercado? mercado. Exatamente. Você já não sentiu ele? Entendi. Tá bom. Igual hoje. Vamos lá. Quem acompanhou as operações que eu fiz do Batman hoje? Que tá na sala. Fica na Quantas sala. operações minhas pegaram 2 pontos e depois voltou no meio? Acho que foi. Você teve uma ou duas operações, não foi, Hélio? 2 nessa situação aqui, ó. Isso aqui aconteceu 2 vezes. É. 2 vezes eu entrei, coloquei o alvo. Eu divido minha saída em 3. Primeira, segunda e terceira saída e escalono elas. A primeira é 2 pontos e aí depois as 5 e tá 10. Aí eu entrei nele. Ele foi lá, pegou a primeira, voltou, me tirou no meio. O resto dessa mão aqui. Na segunda operação que eu já entrei, o que eu fiz? Peguei a segunda operação. Tô lá, primeira, segunda e terceira. Entrada. Se ele já fez isso comigo uma vez, bateu 2 e voltou no meio, o que eu fiz? Eu peguei a terceira saída, joguei junto com a primeira. Deixei primeira e segunda. Por que eu fiz isso? Aumentar o médio. Aumentar o médio seu. Também. E por que mais? Porque o mercado já tinha feito isso comigo da primeira vez. Porque se ele bate de novo em 2 e volta e me tira no meio, eu saí com uma mão maior no 2 e ainda tenho a segunda para deixar correr. Beleza? Entendi. Mas o que ele fez? Novamente, ele bateu no 2 e a minha última mão ele tirou no meio. Na terceira e na quarta vez que eu entrei, dou uma chance de adivinhar o que eu fiz. 100%. 100% aonde? Na primeira. Por quê? Porque O mercado tá avisando. É isso aí, galera. É isso aí. E adivinha o que Mas aconteceu? Ele bateu os 2 pontos, Hélio? Bateu. Porque Eu acho que bateu. nós pegamos Porque uma às hoje que é vezes assim. ele sai no meio também. Com Ele dois vira o box, não pega a primeira e tira no meio, cara. Aí o financeiro vai lá embaixo. Não, isso vai acontecer. Por isso que o alvo é 2 pontos. Mas o que eu tô falando é que ele bateu nos 2 pontos hoje. O Às nosso. vezes, Hélio, a conta que eu tô fazendo é às vezes sair com 1,5 e deixar a outra ordem correr. Entendi. Então, faz o seguinte. Começa a fazer a conta. Isso você Não vai tem que fechar. fazer. Exato. Você já sabe. Você já Não sabe. vai fechar. Então, você já fez, você já sabe. Eu prefiro continuar nesse sistema. Nesse sistema, minha conta fecha sempre. Tá bom? Tá certo. Ok. Mais alguma dúvida, galera? Não, tranquilo. Não. Então é isso. Reforcem a base, o que a gente usa desde o início. Isso nunca mudou. Ok? Às vezes vocês começam a trabalhar de uma forma diferente, pensar de uma forma diferente. Isso aí cada um tem a liberdade, eu até incentivo isso. Para criar seu próprio jeito, sua própria visão de mercado. Mas quando a gente está falando em gerenciamento de risco, em gerenciamento de capital, não queiram inventar, porque tem dinheiro em jogo. Tá legal? Ok. Então, hoje a gente conclui os estudos de martelos e gifts e demos essa recapitulada aí no gerenciamento. Tá legal? Vamos fazer um intervalo desse grupo de estudos aí, porque a gente começou com uma nova turma e a gente precisa preparar as aulas para eles. O nosso próximo encontro vai ficar sendo dia 23, então, que a gente vai começar daí a aula, a live, e a gente pode começar um grupo de estudos sobre o Wolverine, que vocês vão aprender que dá para usar ele em muitos lugares. Tá legal? Legal. Beleza.
Então, nosso próximo encontro em grupo de estudos vai ser no próximo dia 23. O horário, eu já coloquei as opções no grupo, vocês vão escolher. Beleza. Valeu então, galera. Muito obrigado a presença de todos. Um grande abraço e um ótimo fim de tarde aí. Valeu? Valeu, um abraço, velho. Obrigado. Valeu. Obrigado, Hélio. Falou.